Todos, boa noite e sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a nossa segunda live de aquecimento da nossa Semana de Cálculo Estrutural. Ela acontecerá nos dias 9, 10 e 12 de junho, que é na semana que vem. Para quem ainda não se inscreveu, basta acessar a minha bio e fazer a inscrição online e gratuita. Hoje eu vou falar sobre as 3 grandes etapas de um projeto estrutural. É uma continuação da live de ontem. Para quem não assistiu, basta acessar o meu canal lá no YouTube, Renato Martins Grossi. Mas não sai daqui agora não, tá? Gente, na live de ontem eu falei o seguinte, você tem que, para começar, se for os primeiros passos de um projeto estrutural, que é pegar a arquitetura, fazer a limpeza, conferir as contas, tirar tudo que não interessa para poder fazer um lançamento estrutural. Depois você vai marcar as paredes e depois isso de todos os pavimentos, tá? Todos os pavimentos. E o que você tem que fazer agora? Você tem que começar a fazer o lançamento estrutural. Então, o que eu vou falar? Quais são as 3 grandes etapas de um projeto estrutural? Gente, eu gosto de separar essas 3 grandes etapas, que seriam as 3. Lançamento estrutural, dimensionamento e detalhamento, tá? Vamos pensar o seguinte, antes de falar do lançamento estrutural. Dessas 3 etapas, aqui a mais importante, aquela que você tem que ocupar o maior tempo, gastar o maior tempo para poder fazer, é o lançamento estrutural. Tá? Eu falo o seguinte, lançamento estrutural eu gasto aproximadamente de 40% a 50% do meu tempo. Tá? Aí depois vem o que? Vem o dimensionamento. É você pegar o que você fez no lançamento estrutural e fazer realmente o dimensionamento. Quando eu falo dimensionamento, é todos os elementos estruturais. E a última etapa eu falo que é o detalhamento. Como eu falei para você, se eu pudesse colocar em porcentagem de importância, eu colocaria que o lançamento estrutural eu gastaria em torno de 40% a 50%. O detalhamento eu gastaria mais ou menos aí uns 30% do meu tempo. Tá? E eu ponho assim, o dimensionamento em si, eu gastaria talvez aí 20%, 15% do meu tempo. A gente até assusta, algumas pessoas podem até assustar quando eu falo isso. Tá? Pô, mas peraí, o dimensionamento a gente gasta de 15% a 20% do nosso tempo? Sim, gente, eu falei tempo de importância. O que a gente faz em faculdade, eu lecionei muito tempo na faculdade, quase 20, 26, 27 anos em faculdade, graduação e pós-graduação, e lá basicamente eu ensino o quê? Dimensionar uma viga, uma laje, um pilar, uma fundação, uma escada, em alguns pontos caixa d'água e daí por diante. Em faculdade, na graduação, basicamente é viga, laje e pilar. Não se aprofunda muito nas outras áreas. E lá não faz a ligação desses elementos. Então, o que acontece? O lançamento estrutural, ele se torna muito importante, porque se você faz o lançamento estrutural mal feito, você vai penar na parte de dimensionamento e vai penar na parte de detalhamento. Tá? Então, ela é a etapa mais importante. Vou dar alguns exemplos para vocês, coisas que eu vivi. Tá? Eu tive quando eu estava dando aula na UniBH, eu tive um aluno que me perguntou se eu podia fazer uma revisão de um projeto dele. Eu falei, sim, eu posso fazer uma revisão. Peguei e fiz a revisão do projeto dele. Gente, eu encontrei diversos erros, só de fazer uma análise. Eu falei assim, posso fazer o projeto. Fui contratado para poder fazer esse projeto. Era um prédio de quase 13 ou 14 pavimentos. Foi feito com programa de cálculo, tá? Não tem nada contra o programa feito de cálculo. Eu tenho contra aquela pessoa que eu chamo de piloto de programa de cálculo. E esse projeto era claramente de um piloto de projeto de cálculo. Tá? Piloto de programa de cálculo. Tá? O prédio tinha simetria, só que o projeto dele no programa de cálculo perdia essa simetria, porque ele não fez aquelas etapas iniciais que eu falei, os passos iniciais para começar um projeto estrutural. Então, peças que tinham simetria, não tinham simetria ao fazer o lançamento estrutural dele. Certo? O que acontece? Eu refiz o projeto dele. Gente, só para vocês terem ideia da economia que teve fazendo um lançamento estrutural bem feito. O prédio era de 13 andares. Eu tive uma economia, passei essa economia para ele de praticamente 2 pavimentos. Dos 13 pavimentos que eu fiz para ele, eu economizei aço e concreto de 2 pavimentos. Só mudando e ajeitando o lançamento estrutural dessa pessoa. O segundo exemplo, eu passei, foi no ano passado, um rapaz me procurou,
também já estava com o projeto todo feito, tá? Só que ele não estava conseguindo nem concretar de tanto aço que tinha nas vigas, nas lajes e nos pilares. Eu falei assim, não, deixa eu dar uma olhada. Eu peguei, vi que o lançamento estrutural dele estava assim, pavoroso. O que é pavoroso? Gente, tinha um pavimento, era um prédio grande, tá? Não vou falar que era pequeno não, mas tinha um dos pavimentos que a pessoa simplesmente ela colocou quase 100 lajes. Ô, gente, se tem 100 lajes, imagina a quantidade de vigas que tinha isso aqui. Tinha laje lá de 50 por 80 centímetros, isso é ridículo. É ridículo você chegar numa estrutura e colocar uma laje de ser 50 por 80 centímetros. O que eu fiz? Peguei o projeto dele, tá? E refiz todo o lançamento estrutural. Quando eu refiz o lançamento estrutural, basicamente, eu passei de 100 lajes para quase 50 lajes, diminui pela metade. Ao diminuir pela metade, nós tivemos uma economia de quase R$200 mil. Tá? Nos outros pavimentos até um pouco menos, mas nesse pavimento quase R$200 mil. Gente, só por uma modificação no lançamento estrutural. Então vamos pensar o seguinte, o que você tem que fazer de um lançamento estrutural? Você tem que pegar a sua arquitetura, aquela que já foi preparada lá naqueles primeiros passos, e você vai começar a lançar onde vai ser as vigas, as lajes, os pilares. Eu geralmente faço o seguinte, cada pessoa, se eu pegar um projeto arquitetônico e passar para 5 engenheiros, tá? Eu vou encontrar 5 lançamentos estruturais diferentes. Dificilmente você vai ter todo mundo fazendo o mesmo tipo de lançamento, porque cada um tem sua concepção. Certo? Porque não existe uma regra para poder fazer isso. Eu dou mais ou menos um caminho, uma orientação. Eu faço o seguinte, se você quiser fazer um lançamento estrutural bem feito, comece pelo pavimento mais importante. Em um prédio, eu falo que o pavimento mais importante para mim é o pavimento tipo. É ali que eu não quero que uma viga não apareça, é ali que eu não quero que um pilar apareça, e daí por diante. Então o que eu faço? Eu começo por esse pavimento, tá? E eu começo a lançar o quê? Eu começo a pegar a estrutura e lançar onde que eu quero as lajes. Tá? Tem muita gente, quando está iniciando ou não tem muita experiência em lançar projeto estrutural, fazer o lançamento do projeto estrutural, tem aquele conceito, onde tem parede tem viga. Gente, esse conceito tem nada a ver. Você pode ter parede que tem laje por baixo. A parede está descarregando exatamente em uma laje. Qual que é o problema? Nenhum. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar o pavimento tipo e começar a separar em áreas de lajes, regiões de laje que você quiser colocar, que você quer realmente colocar. De preferência, essas lajes retangulares são mais fáceis. Pode ter algumas seções que não sejam retangulares, não tem problema nenhum, que tenham algumas quinas daí por diante, sem problema nenhum. Mas o ideal é você tentar separar em lajes. A gente fala o seguinte, como é que eu vou saber o tamanho dessa laje? Tem tamanho próprio para essa laje? Gente, não tem um tamanho pré-definido. Eu falo geralmente que eu tento fazer lajes aí em torno de 20 e poucos, 30 metros quadrados, tá? Ou talvez menos, 10, 15, 20 metros quadrados. Eu já fiz até lajes maiores para edificações. Tudo vai depender da sua estrutura, tá? da sua arquitetura. Então você primeiro separa as suas lajes. Ao separar as lajes, você praticamente já definiu aonde que são as suas vigas e agora você vai definir nos pontos de encontro onde que vocês vão colocar os pilares. Tá? E esses pilares, dependendo se o prédio, da geometria do prédio, você vai ter uma ideia de qual que é a melhor posição desse pilar. Exemplo, se a sua edificação ela é um pouco mais, a largura dela é muito pequena e o comprimento é muito grande, o ideal é colocar os pilares na direção da largura, que é a menor dimensão da peça, porque ali é onde que vai ter maior inércia e você vai conseguir fazer uma estabilidade melhor da sua edificação. É claro que isso é só uma orientação, tudo vai depender da sua arquitetura ao fazer esse lançamento. Então depois que você define onde que tem as lajes, as vigas e os pilares, aí sim você vai passar para a próxima etapa. Mas lembrando, gente, você vai fazer o lançamento desse pavimento tipo, vai subir os pavimentos, tentando repetir o que você fez nesse pavimento. Isso pode mudar na cobertura, depois na cobertura da cobertura, na caixa d'água. Terminou esse lançamento nessa região, aí você vai para os primeiros pavimentos, que provavelmente pode ser uma garagem. É ali que você vai ver o que vai acontecer, as interferências da sua escolha que você fez nos pavimentos superiores. Aí pode gerar as vigas de transições, tá? E depois definir sua fundação. É claro, gente, vamos pensar o seguinte,
Cada projeto é completamente diferente. Eu vou falar uma coisa que eu acho que eu coloquei isso na cabeça desde o início, tá? E hoje eu tenho cada vez mais esse conceito. Lançar a estrutura é uma arte. Onde está a arte do projeto? Não é calcular uma viga, uma laje, um pilar e detalhar. A arte é fazer um excelente lançamento estrutural. É isso que eu gosto de fazer. E na faculdade não se faz. A faculdade não treina ninguém a fazer nenhum tipo de lançamento estrutural. Só ensina a fazer, como eu falei, viga, laje, pilar e uma fundação, uma escada e olhe lá. Tá? Então, o melhor ponto para a gente se estudar é um lançamento estrutural. Por que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Porque se você pega dois prédios, 3, 4, 5, 6 prédios, todos esses vai calcular viga, laje, pilar, está quase dormindo, quase ficando em um tédio, porque é a mesma coisa, o cálculo de uma laje, viga e pilar, o processo é praticamente o mesmo, mas o lançamento estrutural ele é completamente diferente de uma estrutura para outra. É ali que você tem que se empenhar, aprender com o tempo. Uma pessoa pode perguntar o seguinte: mas você consegue fazer um lançamento estrutural, aprender assim de cara e já começar a fazer todos facilmente? Não, gente. Você tem que aprender primeiro a fazer o primeiro lançamento estrutural, depois você faz o segundo, faz o terceiro. Aí com o tempo você vai sentindo cada vez mais facilidade de lançar esse projeto estrutural. Se você não começar a fazer, você nunca vai tirar essa dúvida, esse medo de errar, esse medo de cometer algum erro e de fazer um projeto de péssima qualidade. É aqui que você tem que se empenhar. Tá? Cada vez quando você pega um prédio aí em aclive ou declive acentuado, é ali que você vai ter que estudar mais ainda para fazer um lançamento estrutural. Tá? Então, esse é o que eu te falo, 50% do seu tempo é aqui. Tá? E depois você vai passar para as outras etapas. Dimensionamento, calcular uma viga, uma laje, um pilar, é que toda a faculdade ensina. E eu gosto de montar isso em um formato de um passo a passo. Tudo que eu faço, gente, eu aprendi isso na faculdade, depois eu comecei a fazer projeto, passei perrengue, eu perdi o meu primeiro projeto que eu não sabia como é que eu fazia direito, tá? Eu não tinha prática, mas depois eu fui criando um passo a passo, fui ganhando confiança e fui aprendendo a fazer esse cálculo. Tanto é que quando eu fazia o cálculo, depois que eu lançava o projeto estrutural, eu ia direto para o dimensionamento. Nossa, que erro que eu cometia. E a engenheira onde eu trabalhava fazia assim: Renato, não faz isso. Depois que você faz as formas, né, o lançamento estrutural, faça o corte para você enxergar o que você não consegue enxergar no plano. Eu demorei para entender isso, mas depois que eu comecei a fazer o projeto, eu percebi que era isso que tinha que fazer. Aí depois que eu fiz os cortes, eu consegui enxergar muito mais e comecei a fazer realmente o dimensionamento. Viga, laje, pilar, escada, caixa d'água, fundação, bloco de coroamento. Cada um dessas etapas eu criei um passo a passo para eu não me perder. Eu criei um passo a passo para poder fazer um projeto estrutural, tá? E, gente, facilitou demais para mim, demais para poder fazer. Aquela dúvida que apareceu no comecinho simplesmente desapareceu. É claro, qualquer projeto que a gente faz, a gente sempre tem um receio de errar. Mas assim, se a gente quanto mais experiência, mais vontade de fazer o cálculo e aprender, maior vai ser essa facilidade com o tempo. Aí depois vem a terceira etapa, que eu falei, o detalhamento, que é em torno de 20 a 15%. Gente, o detalhamento também apesar de ser o mais baixo em termos de porcentagem aqui, é um dos mais importantes também, porque é aqui que é o seu cartão de visita. É aqui que é o seu cartão na hora que você entrega o seu projeto. Gente, projeto bom é aquele quando você entrega e o cara que está lá executando não te liga nenhuma vez para tirar dúvida. Agora, quando você entrega um projeto, o cara está te ligando toda hora: como é que é isso aqui? Eu não estou entendendo isso aqui não, estou entendendo isso. O que aconteceu aqui? Por que esse desenho está tão confuso aqui? Eu não estou conseguindo desenhar isso aqui, eu não estou conseguindo entender para poder fazer armação e daí por diante. Gente, se acontecer isso, põe a mão na consciência, tem alguma coisa errada. Tá? Tem alguma coisa errada. Eu errei ou no lançamento do lançamento estrutural, ou errei no dimensionamento, ou exagerei em alguma coisa, porque não é comum. A maioria dos meus projetos, tá? A maioria dos meus projetos, eu simplesmente tenho depois uma ideia do que aconteceu. Quando o cara liga: Renato, vem ver como é que ficou meu projeto, olha como é que está aqui. Poucas foram as vezes que uma pessoa chegou, me ligou para assim: Renato, não entendi nada que está no seu projeto. Tá? Se acontecer isso, é o que eu falo, eu tenho que parar e verificar o que aconteceu nos meus desenhos.
O que eu fiz? Quando eu comecei a trabalhar, eu peguei um banco de dados de desenhos, comecei a estudar e criei meu próprio banco de dados para poder fazer os meus desenhos. E criei também um passo a passo, umas planilhas para executar esses desenhos para mim e facilitar a minha vida. Gente, é muito importante a gente enxergar essa sequência para a gente entender quais são as etapas que a gente realmente tem que passar para poder fazer um cálculo estrutural, certo? Basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês nessa live, tá? Eu agradeço a todos a presença e não se esqueçam, tá, que a nossa semana de cálculo estrutural vai acontecer na semana que vem, nos dias 9, 10 e 12 de junho. Para quem ainda não se inscreveu, entre acesse minha bio e faça a inscrição. Ela é online e gratuita. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo dessa live, das próximas lives que nós vamos fazer e o conteúdo da semana de cálculo estrutural. Eu tenho certeza que também vocês vão aproveitar e tirar muitos ensinamentos, coisas que vocês tinham medo e talvez não sabiam de como proceder ao fazer um projeto estrutural. Obrigado. Até mais a vocês.